Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma live sobre ensino híbrido. E eu e o Michael aqui vamos conversar sobre ensino híbrido. Estou só esperando o Michael entrar para a gente poder conversar. E como estão as férias por aí? As férias, olha, muito bem-vindas. Esperando aqui o Michael conectar. Olá, Oi, Michael, tudo Denise. bem? Tudo, e você? Como é que você tá? Tudo bem também. Tudo certinho, graças a Deus. Preparada? Sim, vamos lá. O assunto desse mês é o ensino híbrido, né? Isso, é um negócio que ficou muito atual, né, pra gente, né? Não é uma coisa exatamente nova, né, se a gente for ver bem, né? Mas durante a pandemia foi uma coisa que acabou ganhando muito espaço na mídia, não só esse modelo, né, ou essa modalidade, outras modalidades de ensino à distância também, enfim, começaram a ser muito mais faladas, e isso acaba gerando dúvida, né, porque é uma coisa que as pessoas às vezes tinham uma ideia, e aí de repente os especialistas falam outra, começa a gerar um pouco de dúvida, e inclusive por isso que a gente está abordando o tema, né. Sim. E é por isso que eu queria já começar contigo pedindo para você explicar o que é o ensino híbrido. Bom, resumindo, né, do que falam, tal, não sei o quê, o ensino híbrido ele é a mescla do online com o presencial. Então, ele é a mescla das duas modalidades juntas. Agora, como é feita, a maneira que é feito, a porcentagem, mais um, mais menos o outro, aí cada um tem o seu tipo e a sua variedade específica. Mas o híbrido, Uhum. ele é conhecido como realmente a mescla do online com o Uhum. presencial. E por que que é tão importante a gente ter um sistema que mescle as duas coisas? Não seja só a distância, por exemplo. Por que é interessante? Olha, a questão, por exemplo, do presencial, né? O legal é que depende tudo de faixa etária, né? Da idade e tudo mais, e da formação, para qual é a finalidade. Mas, em geral, o presencial, ele serve mais para quê? Para que o professor consiga avaliar melhor a prática do aluno, né? Como que ele está realmente na prática, como que ele está exercendo ali o exercício, ou para a questão laboratorial, se enfim, profissionalizante, né? Porque a gente precisa da Uhum. prática. E aí o presencial, nessa modalidade mais prática, ela realmente é o ideal. Apesar de que, dependendo qual for a área, também a distância também é possível, né? Mas, Uhum. em Uhum. geral, ainda primitivamente, a gente tem essa modalidade presencial para essa análise. Uhum. Legal. Quando a gente fala de sair um pouco da sala de aula ou de ter algum formato de aula, né, que saia um pouco disso que a gente está mais habituado, mais acostumado, eu acho que é natural que a maioria das pessoas pense em ensino à distância. Sim. Porque é um termo, né, que é muito mais falado, é falado há muito mais tempo. Estou até lembrando aqui que eu, por exemplo, eu comecei a minha faculdade em 2008, então eu já estou indo para 14 anos. E eu tive uma disciplina na faculdade que era a distância. Uhum. Então, tu vê, não é uma coisa nova, né? Eu tô falando de Não, praticamente 15 anos atrás já exatamente. existia, né? A grande diferença, claro, a gente está conversando aqui essa questão de o ensino híbrido ele ser uma mescla do online com o presencial, com o ambiente, isso tudo. Tem outras diferenças que mostrem que o ensino híbrido não é necessariamente um ensino à distância ou ele também é um ensino à distância? Então, o híbrido não necessariamente é o ensino à distância, tá? Ele Uhum. pode ser presencial, 100% presencial, porém com ferramentas online, né? Uhum. Como, por Tá. exemplo, até posso dar esse exemplo que nós temos na escola. Então, na escola, nós temos a modalidade presencial, porém o ensino é híbrido, que são ferramentas online, que é o nosso sistema interativo, né? Que é uma parte da aula, com a parte presencial tradicional de exercícios
que o professor faz com o Uhum. aluno em sala de aula. Uhum. Tá. E por que é interessante isso? O aluno estar na escola, ele ter ferramentas que sejam virtuais, que sejam online. Qual é o benefício? Bom, a parte online, né? Ela bem, vamos dizer assim, bem resumido, né? Do online em casa, do remoto. O Uhum. online remoto, Uhum. ele acaba sendo vantajoso para o aluno no sentido de distanciamento, de deslocamento, economia de tempo, até assistir a aula no tempo que ele tiver. Então, é um conforto maior. Você está deitado aí no sofá, sentado no sofá, desde que você não esteja vendo televisão ou com interferência de barulhos externos, é muito válido. Uhum. Né? Você está mais Uhum. confortável do que uma mesa dura, né? De uma sala de aula, de uma faculdade, sei lá. Né? Então, assim, esses são os benefícios, né? Fora que você Uhum. pode parar a aula, se for aula gravada, né? Você pode dar uma parada e levantar, tomar uma água e não perder a matéria, né? Não perder o conteúdo. Já se for em sala de aula, você perde o conteúdo. Se você for levantar para ir no banheiro, se você for levantar, né, para sair, você falta na aula porque você não está bem. Então, a gente tem essas Uhum. desvantagens no presencial, por exemplo, né? Assim como tem um online que ele realmente ao vivo, né? Então, tem aquele online ao vivo em que o professor está lá, que é o que foi mais usado nessa pandemia, assim, mais eficaz, inclusive, que as Uhum. pessoas pensam dessa forma, né? Muita votação com relação a isso, que o professor muitas Uhum. vezes está lá com alunos que poderiam estar presenciais, né? Ou somente na casa dele, dando a aula Uhum. normalmente para os alunos de forma remota, porém é uma aula que está acontecendo naquele momento, ao vivo, né? Essa aula, ela se assemelha muito, muito, muito realmente à presencial tradicional, né? Uhum. Então, Uhum. aí vai, qual que é a questão? Do aluno ter a disciplina de realmente prestar atenção naquilo, né? Se fechar em um ambiente em que ele esteja como se fosse em sala de aula. Fechar livre de barulho, livre de interrupções e realmente focar na explicação Uhum. na explicação do professor. Então, a gente tem essa modalidade que eu acredito que foi a mais eficiente, pelo que eu vi, na pandemia, né? Uhum. Uhum. Porém, E o sim, online, não, pode falar. por exemplo, Hum. presencial, no caso que a gente tem lá na escola, ele tem ferramentas, por exemplo, para crianças, né? Onde a atenção ela é reduzida, você tem que ter uma questão mais lúdica para que Sim. que seja interessante para a criança aprender, né? Uma outra metodologia para que a criança aprenda, diferente do tradicional em sala de aula. Então, essa forma, essas ferramentas online, gamificação, jogos e todas essas outras, sistema interativo em que ela tenha que fazer parte do ensino, então, obrigatoriamente, ela Uhum. tem que ir lá colocar a resposta, ela tem que participar daquela questão, né, em que simplesmente, se não, ela não participar, ela não passa de aula, Uhum. isso é muito eficaz. E acaba sendo online por conta de ser um sistema que é ligado na internet. Mas ela pode ser Uhum. presencial também, né? Onde tem a Uhum. mediação do professor da mesma forma. Então, por isso que eu falo, depende da idade, né? No caso, o foco em criança, essa parte mais interativa, que é o futuro deles, é a geração. Desde 2013, você falou, né? Por aí, nessa época, em que as matérias já começaram a ser online, né? Já começamos a ter Uhum. matérias online aí para concluir curso, só que era para mais formações acadêmicas, né? Hoje em dia teve que ser adaptado tudo para outros tipos de formações, desde o ensino Uhum. fundamental aí. Uhum. Uma experiência própria, né? Que Sim. talvez reflita uma situação reflita uma situação não, um pensamento bem comum, tá? Como eu falei, eu tive essa disciplina à distância na faculdade, né? Uhum. Era uma disciplina bem tranquila, bem fácil, então não exigiu muita coisa, né? O resto tudo presencial,
para trás também tudo foi presencial na minha vida, claro, né? Tô chegando aí nos 40 anos, né? Então, né, não peguei, né? Peguei mais o presencial mesmo. Mas quando chegou a hora de eu. E assim, uma coisa que eu sempre pensava, Denise, eu pensava que o ensino à distância, remoto, seja qual modalidade for, que não seja presencial, que ela, de repente, ela não trazia um resultado legal. Isso era uma ideia que eu tinha e que eu acho que muita gente deve ter. Sim, Só que o que aconteceu comigo? 2000, por volta de 2015, 2016, acho que 2016. Não, 2015. Não. É 16, exato, 16. Eu quis fazer pós-graduação. Eu sou jornalista, né? Eu quis fazer pós-graduação na minha área. E por conta do trabalho que eu não tinha horário para fazer presencial. Porque o curso que eu queria fazer era em São Bernardo do Campo. Eu trabalhava em jornal na época, né? E como eu trabalhava na parte esportiva, eu trabalhava à noite. uhum, Então não dava para fazer. E aí eu fiquei naquela situação, né? Ou eu vou fazer online e vou me especializar, vou ter um passo a mais na minha formação acadêmica, ou vou ficar do jeito que tá. Fui para exatamente. online. Gostei tanto da experiência e aprendi, me desenvolvi, que depois de lá para cá comecei a faculdade à distância, fiz outros cursos à distância e super recomendo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu tinha uma ideia, era um preconceito que eu tinha, Exatamente. e que acabou caindo porque eu precisei e fui recorrer até a esse sistema, a essa possibilidade. Tu acha que ainda existe muita gente pensando hoje como eu pensava lá atrás? Ainda existe as pessoas que tiveram más experiências durante essa pandemia. Então, ainda existe sim um preconceito. E, inclusive, eu vou até comentar que comigo aconteceu uma coisa parecida também, né? Que por Então, conta da maternidade, eu queria estudar e eu não tinha como uhum, me deslocar também para certos cursos específicos que eu queria fazer. Era muito longe, só tinha em São Paulo. Então, uhum, eu acabei pesquisando, né, cursos assim para ir me especializando, tanto cursos profissionalizantes como faculdade pós-graduação, né? E aí eu fui estudar e eu amei os cursos online. Lógico que eu já peguei cursos online, eu já fiz muitos cursos online, muitos, eu adoro realmente. Os que eu mais gostei realmente são as aulas gravadas. Melhor do que aquela que uhum, tem interação com o professor. Por quê? Porque com a interação do professor você fica preso àquele horário que tem que ser. E eu tenho uma disciplina, uma autodisciplina, porque o problema é que as pessoas falam, eu não tenho disciplina para fazer. Então, você tem que se colocar ali, tem que reservar um dia, 2 dias na semana para você fazer as aulas. uhum. Mas se você conseguir, você não precisa assim, exatamente se aqueles dias, se você não der um dia, você faz no outro. Você consegue essa flexibilidade, né, de horários. Mas eu gosto muito das aulas gravadas. Porque Uhum. você pode assistir em qualquer momento, qualquer hora você volta. Então, eu não entendi direito o que ela falou, volta. Então, assim, eu gosto muito. Eu sou daquelas que anota tudo que a pessoa fala. Então, eu adoro essas modalidades de aula gravadas, né? Mas se tiver dúvida. Então, as minhas dúvidas, por exemplo, eu, em geral, não tenho tanta dúvida. Também não gosto de ficar discutindo muito em sala de aula, conversando também muito em sala de aula. Eu sou mais daquelas que eu absorvo o que o professor fala e depois eu vou analisando aquilo que ele falou e vou botando em prática. Então, eu vou vendo se Uhum. aquilo que ele fala tem uma base, então, se eu estou vendo está dando certo ou não. Ou simplesmente, porque isso quem vai te dizer é a prática, né? Então, Verdade. muitas coisas que você discute em sala de aula, às vezes, com o professor, discutir no caso de refletir ideias, né? Muitas vezes são supérfluos, assim, né? Mesmo porque você tem o canal hoje em dia de mandar pergunta, o fórum, às vezes grupos, né? Em que você pode ou estudar junto com os... Eu fiz isso, né? Eu criei grupos de alunos das pós que eu fiz e a gente estudava junto para as provas, né? Então, um sabia mais que o outro, tirava as dúvidas, porque já tinha feito outro curso, e a gente conseguiu, assim como tirar dúvida com os professores. Existem cursos e cursos, né? Tem cursos que são mais fracos, que não tem tanto esse apoio, né? Que não ajudam muito nessa questão. Aí eu concordo com o preconceito, né? Só que assim também no Uhum. presencial também tem. Então, da mesma forma que tem no online, tem no presencial.
Então, no presencial Uhum. também, quantas pessoas que eu conheço que fizeram curso presencial e não aprenderam? Por quê? Porque eles viviam faltando. Falta, falta, falta. O professor dava presença ou conseguia fazer um trabalho e passava. Então, assim, isso Uhum. existe independente da maneira que o curso seja feito, né? Presencial ou online. Tem pessoas que eu percebo que elas realmente precisam ali de um professor, eles querem alguém ali falando as coisas para ele e acordando eles, né? Vamos dizer. Ah, não, eu preciso daquela interação com o professor e tal. Tudo bem, você precisa. Então, pode ser daquela modalidade em que seja ao vivo, né? Ou daquelas modalidades que você tem as aulas gravadas, porém você tem um dia na semana que você vai presencialmente em sala de aula. E aí o legal é você anotar suas dúvidas, que é o que eu faço. Então, se eu tenho dúvida, eu anoto Uhum. as minhas dúvidas e depois eu pergunto ao professor. Eu anoto a dúvida e o tema que está sendo falado, né? A frase, né? Eu grifo a frase. Ele falou isso, mas eu penso dessa forma e tal. E aí, ou em fórum, ou se for presencial, é quando eu realmente converso com o professor, se precisa, sobre essa questão, né? Uhum. Mas, eu acho que assim economiza muito nosso tempo, nosso dinheiro, né? Eu adoro isso, porque a economia de dinheiro é tremenda com Vale Transporte, que é É impressionante. verdade. Comida no local, né? Porque geralmente você Combustível. nossa Senhora! Então, assim, é muito grande. E, assim, querendo ou não, a nossa atenção, ela fica sustentada, né? Que mais focada, de 40 minutos a 1 hora, no máximo. Cada aula, ela tem em torno de quê? 50 minutos a 1 hora, né? Em geral. Então, assim, a cada intervalo de aula, de qualquer forma, você tem que levantar, tomar um café, beber água. E, geralmente, quando a gente faz faculdade, a gente trabalha o dia inteiro, a gente está cansado esse Uhum. horário. Então a gente não rende tanto. Se a gente vai fazer em casa com aula gravada, a gente faz sábado, domingo, num horário que a gente sabe que a gente está bem e que a gente vai absorver muito mais conteúdo. Então a gente consegue Sim. fazer isso. Eu presencialmente hoje em dia eu não rendo mais que nem antigamente quando eu era jovem, né? Eu não rendo mais. Então para mim o online é muito mais confortável, assim, muito mais produtivo, né? E aquilo que eu falei, a gente pega a teoria e tem que praticar. Quando a gente leva para a prática que vem as dúvidas, independente se é presencial ou online. Porque no presencial você não tem dúvida se você não pratica também. Então, você pode estar lá absorvendo o conteúdo do professor, ok, tudo bem. Quando você vai para a prática, e aí você fala, como é que eu começo? É igual do online. Igual do online. Como é que eu começo? Não sei. Aí você tem que ir atrás, né, sempre de alguém ali Uhum. que já tem experiência do professor para te ajudar. Como é que eu vou fazer isso aqui? Né? Eu não sei. E aí Uhum. é que as dúvidas vão surgir. Né? É aí, então, que você vai ter dúvida, que vão vir aí, que você vai ter que perguntar, que você vai atrás. A não ser que você já trabalhe na área também, você já trabalha na área que você está estudando, você levanta algumas dúvidas para discutir algumas abordagens, algumas coisas. Também tem essa opção também. Mas, em geral, Sim. eu acho que, tirando questões mais assim, resolução de matemática, né, física, em que você parou ali no exercício, você precisa de alguém para te ajudar, né? Eu fiz muito isso na faculdade. Tinha os professores que davam lista de exercícios para a gente fazer para treinar para a prova, de Uhum. física, de matemática aplicada, matemática integral, um monte de coisa. E aí eu fazia em casa. Aí chegava não conseguia passar daqui. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá na faculdade, no horário do professor, que ele estava lá. Aí eu perguntava para ele, professor, como é que eu faço para passar disso aqui? Que eu não entendi. Ele me explicava e eu continuava o exercício. Então, assim, na verdade, a gente sempre fez isso, só que as pessoas nunca perceberam isso. Sim. Sim. A questão é a tecnologia que hoje a gente tem que permite que a gente consiga ter outras possibilidades também, né? Exatamente. Talvez até por isso não dê para imaginar um retorno àquilo que a gente tinha. Né? Não sei se também é um exagero dizer que a gente vai partir só para o lado da tecnologia, mas que ela veio, que ela faz parte de todo o processo, isso é uma realidade. Faz. Né? Não Ela tem como faz. mudar isso. Por exemplo, eu acredito que assim, medicina, né? Engenharia, algumas faculdades que precisam muito da prática em sala de Sim. aula, mas que muitas presenciais não têm,
Então, por isso que eu Uhum. digo que não tem diferença tanto do online para o presencial. Por isso que é importante, até no presencial, você ir atrás da faculdade, né? Ver se você consegue Uhum. aprender através da prática. Porque mesmo presencial não significa que você vai ter. Então, Sim. mesmo nessas, por exemplo, hoje em dia a medicina está tão evoluída que você faz cirurgias por videoconferência, né? Então, assim, Uhum. será mesmo que precisa? Eu acredito que sim, né? Porque até o ser humano se acostumar, eles têm anatomia, tem bastante coisa que Uhum. precisa ir lá no laboratório e aprender com o professor sobre o corpo humano, essa parte eu concordo. Agora, outras questões mais teóricas, né? Parte de biologia, tudo, eu já não acho que realmente a presencial seja tenha uma diferença tão grande no aprendizado. Sim, sim, sim. Não, eu concordo contigo, por exemplo, faculdade de jornalismo. A gente produz muito na faculdade, muito. Então é muito treino, é muito texto, é texto para rádio, é texto para TV, é texto para jornal. Dá para fazer à distância? Dá. Dá. E você não perde. Você não perde. Quantas vezes em sala Para de ter uma aula o ideia. professor falou para você assim, agora vocês vão fazer um texto, tema tal, vocês Isso. vão, né? É. Vocês tinham que Vai fazer em para a sala rua e de faz uma aula. matéria. Sim, sim, várias E às vezes vezes assim. você Chegava estava na com faculdade. sono, cansado e não produziu nada. Sim, Podia ter sim, sido sim, para o sim. final de semana, você podia ter feito, né? Sim, várias coisas. E não é só isso. Eu também, assim, isso que você falou, né, até é um debate que existe por aí, né, sobre coisas remotas para determinadas coisas da área da saúde, mas para muitas outras não tem muito o que discutir. Dá para fazer. Dá para É, fazer. Dá para fazer, não é um problema. Mas uma das coisas que você falou antes e que me chamou a atenção, e a gente sempre escuta isso quando a gente está falando sobre ensino remoto, híbrido, à distância, seja qual for o nome ou qual for a modalidade, é disciplina. Isso todo mundo fala sobre. Né? Vai fazer à distância? Tem que ter. Tem que ter por uma série de razões. É claro que pra gente que já é adulto, que já tem né, tá um pouquinho mais avançado, a gente consegue, né, ou pelo menos tende a conseguir criar uma rotina que permita que a gente estude. sim. Para a criança, tem alguma coisa que os pais podem fazer para ajudá-los a criar disciplina para estudarem e conseguirem reter, enfim, extrair o máximo possível das aulas? Sim, mantendo o ambiente geralmente isolado para isso, né? Então, que ele faça a aula online ou no quarto ou no escritório que seja isolado de som, né? A criança é um pouco complicado nessa questão de disciplina, porque eles ainda estão aprendendo a ter a autodisciplina, Uhum, né? Eles estão em uhum, desenvolvimento. Então, muitas vezes eles estão lá assistindo, mas eles também estão no YouTube, abrindo página do YouTube, né? Mesmo se tirando o celular, o WhatsApp, eles estão, às vezes... Por quê? Porque a sala, às vezes, fica chata, né? Eles não... uhum, A professora vai trocar de professora, a professora está explicando uma coisa que ela já sabe, ela já acabou o exercício, está esperando todo mundo terminar. Então, é quando a criança, uhum, ela acaba entrando, tipo, eu já sei isso, eu vou fazer outra coisa. E aí ela vai fazer outra coisa. Que em sala de aula também, hoje em dia, com a permissão do celular, também poderia ser celular, né? Ou um desenho, uhum, ou alguma coisa, conversa com paralela, né? Conversa com uhum, o colega. Então, são coisas que a gente já tinha e hoje em dia acabaram passando para essa parte online. A questão é que a uhum, criança voltar para a aula é mais difícil no online, né? Ela prestar atenção depois ela ter entrado, por exemplo, numa aba no YouTube. É mais difícil, uhum, né? Então, uhum, assim, existem aplicativos, né? Programas que ajudam nessa questão de até não abrir, você pode bloquear isso, né? Enfim, é mais complicadinho, uhum, né? Mas acontece. Da mesma forma que, de qualquer jeito, a criança ela está ouvindo o que o professor está falando. Se ela não mutar, né? Se ela não colocar no mute, sim, ela está ouvindo o que o professor está falando. O professor lá do outro uhum, lado, né? Vendo que alguns estão, às vezes, distraídos, com a câmera desligada, vai do professor chamar de volta para a aula os alunos, né? Muitas vezes falando como? Pelo nome, chamando fulano, ciclano, beltrano para atenção. E assim fazendo eles voltarem para a sala de aula, né? Olha, o que você acha uhum, dessa questão?
e assim eles voltam a ganhar a atenção do aluno. Então, ali vai muito da mediação do professor. Às vezes aí os pais ficam de saco cheio. Ai, porque não adianta, eles não prestam atenção, eles ficam só lá. Então, mas eu acredito que tenha muito ali. Hoje em dia eles já estão acostumados. No começo deu bastante trabalho. Mas hoje em dia eles já sabem, eles amadureceram. Então, eu acredito que seja realmente muito o professor ali do outro lado, prestando atenção em quem está aparecendo na tela e para onde eles estão olhando. E você bate o olho, você já sabe, né? Então, você bate o olho ali, já sabe, fulano, o que é na questão tal, vai? O que você acha, né? Vamos conversar ali sobre isso. E assim a gente vai puxando o assunto deles e conversando com eles e fazendo eles interagirem em sala de aula com relação ao que está sendo estudado. Então, tem muito isso também, né? Eles têm o jeito deles de burlarem as aulas, mas sempre tiveram, mesmo no presencial. Então, a gente tem que se adaptar, né? É fato, sempre vão achar. A gente tem que despertar o interesse, né? A gente, como professor, tem que despertar o interesse nos alunos, naquele conteúdo, de uma forma, muitas vezes, mais dinâmica, mais interativa, né? Para que eles realmente se interessem e absorvam o conteúdo. Uma pergunta, como os pais devem se comportar? Eu estou te falando porque, assim, a gente está falando sobre, por exemplo, manter um ambiente isolado. Isolado de quê? Um ambiente que não tenha televisão ligado, um ambiente que não esteja, por exemplo, o rádio ligado. De som. Exatamente. E interferência de pessoas passando, né? Então, por exemplo, às vezes tem uma pessoa passando, ela pode não estar fazendo som, mas ela está passando ali. Aí ela acaba distraindo com aquela pessoa que está passando. Né? Então, o ideal realmente é isso. Você, na verdade, assim, é o ideal. Nem sei, lógico, todo dia a gente não consegue, muitas vezes, né? Dependendo da situação, não consegue. Mas, quando consegue, você vê a diferença. Né? Então, você vê que a atenção, ela é realmente maior, ela surte mais efeito. Quando você consegue administrar dessa forma, consegue colocar eles num local mais isolado com relação à tramitação de pessoas e a barulho. Tá. Então, isso já é uma dica legal para os pais. Um ambiente isolado, de som e passagem de gente. Então, se é um lugar que tem muito trânsito ali de pessoas, é melhor que a criança não esteja ali, né? Exatamente. Mas isso já tem uma dúvida. Nesse tipo de caso, porque de repente o pai, enfim, tem uma casa um pouco menor, hoje as casas são muito mais apertadinhas, né? A metragem e tudo mais. E aí, de repente, não tem um ambiente que a criança fique ali parada e ninguém vai interferir. Aqueles fones de ouvido que tapam e tal, é uma alternativa legal? Pode ser usado? É uma alternativa, é uma boa, inclusive, porque isola as crianças do som ao redor. Então, eles ficam ali, eles como escutam menos o som de fora, ou às vezes nem escutam, né, o som fora do ambiente, então eles realmente ficam super concentrados no que eles estão fazendo. Isso realmente é uma excelente alternativa. Legal. E que mais o pai pode fazer? Por exemplo, é interessante que o pai esteja do lado do filho enquanto a aula está acontecendo? Sim ou não? Não é interessante. Não é interessante. Porque o pai estando do lado do filho acaba deixando ele limitado, né? Porque a criança, ela nunca é exatamente mais solta, ela vai ter vergonha de perguntar, se ela quiser perguntar. Ela vai ter, pode ser, vai estar controlando, ela pode, o pai, às vezes, muitas vezes, o pai e a mãe, está achando que está ajudando, mas às vezes não está, né? Porque ele também precisa desenvolver autonomia. Então, ele também precisa desenvolver. O que o pai e a mãe podem fazer é, de vez em quando, passar e checar. Ver se está tudo ok, se eles estão aparecendo na tela, né? Porque eles muitas vezes desligam a câmera, né? E a parceria do professor e pai, né? E mãe. O professor também tem que passar para o pai e para a mãe o que está acontecendo em sala de aula, né? Ele está com a câmera desligada, tem como pedir para ele, porque só pedir muitas vezes não adianta. A gente realmente tem que tomar umas atitudes mais enérgicas com os nossos filhos, porque eles não querem, eles desligam, né? Enfim, tem lá as coisas na cabeça dele. A minha filha, eu falei para ela, por que você coloca a câmera para cima? Porque eu sempre chego e coloco para baixo. É porque eu não gosto do meu rosto, como é que ele aparece na câmera. Eu falei, meu Deus, mas por que esse problema? Né? Então, assim,
eles veem os defeitos onde não existe, né? Onde é na cabeça deles, enfim. E aí, para eles é uma coisa importante, né? Que chama atenção. Para a gente está tão acostumado, né? A gente já não liga tanto para essas coisas. E para eles, Uhum, se incomodam com isso. Então, eles podem se incomodar com uhum, muitas coisas, né? Na verdade, o sim. ideal é conversar com eles, saber por que que eles estão fazendo aquilo, né? Que nem eu fiz com a minha filha. Mas por que que você não está colocando? Aí eu conversei com ela, eu já inúmeras vezes expliquei para ela qual a importância do professor estar vendo, Uhum, estar ali realmente olhando para o rosto dela, conversando com ela, né? Porque ele vai se sentir ali sozinho, ele tem que interagir com os alunos. Por mais que tenha outros alunos, ele quer interagir com todo mundo. Então você precisa, a criança precisa estar realmente conversando e prestando atenção no professor, né? uhum, uhum, E eu sempre uhum. expliquei Tá. para os meus dois. Melhorou, mas não vou dizer que está 100%, mas melhorou. Uhum, Pelo uhum. que eu passo e olho, está melhor, Aham, né? Mas aham. sempre tem, assim, eles sempre dão uma escapadinha e a gente tem que ficar em cima deles, não pode deixar solto, né? Agora, Sim. do lado também não é legal, porque aí eles realmente perdem Uhum, aquela autonomia, perdem a liberdade deles de responder, de conversar com os amigos, porque até no online eles têm conversas paralelas, né? uhum. Então, tem isso. Até teve uma pessoa que falou agora, né? Você lê aí, Mike, você viu aí? Leio, leio. É meu irmão. Um beijo, Peter. Ah, Meu irmãozinho. Ele tá perguntando o seguinte, até mesmo alunos, perguntando não, ele tá colocando, né? Até mesmo alunos universitários não gostam de aparecer na câmera. sim. Mas, por exemplo, Então não é eu só uma fiz coisa de após. criança, É, né? é verdade. Realmente, Uhum, né? Dependendo do jeito que você tá, eu tô na cama, também eu desligo a televisão, porque eu quero ficar deitado escutando. uhum, Mas o uhum, problema é que na hora de você interagir com o professor, né? O problema de uhum, agir com o professor, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação nessa fase, né, da transição do Covid, né, aí na pandemia, que foi desse jeito remoto ao vivo, né? Então, uhum, dessa forma, o professor, eu acho, ele se sente muito sozinho quando ele não vê o aluno. Então, por solidariedade, eu fazia questão de aparecer na câmera. E eu via a maioria desligado. uhum, E por uhum. solidariedade, eu realmente me sentava, né, ali, por Sim. empatia, né? E eu participei muito mais da aula remotamente do que presencialmente. Por Uhum, quê? Porque eu me uhum, senti muito mais à vontade para falar com o professor, porque parecia que ninguém estava me olhando. Então, aham. né? Porque às vezes o Curioso. presencial você quer Legal. falar. Eu, por exemplo, eu demoro para perguntar. Eu tenho vergonha de perguntar. Eu espero, às Uhum, vezes, acabar a aula para perguntar. sim. Então, eu não gosto, não, sei lá, não me sinto bem. Mesmo que eu tenha dúvida, eu deixo para depois, aí eu vou perguntar. E no Uhum, online, não estava nem aí. Eu simplesmente perguntava ao professor, o professor respondia, e aí alguém às vezes comentava, concordava, não concordava. Enfim, e eu via muito mais interação nesse sentido, muitas vezes, do que no presencial. Onde a pessoa muitas sim. vezes estava ali, ó, só ali para ficar assim, né? Só para dizer que tá ali, só de corpo. Uhum, Então eu vi uhum, muito isso, né? Mas eu uhum. gostei muito nesse sentido. Então, por solidariedade, eu ficava realmente com a câmera ligada, né? Porque ele até às vezes os professores falavam assim, é tão ruim, né? A distância, eles achavam ruim. Isso é uma coisa que você vê, que é muito da cabeça, né? Porque eu Sim, não consigo ver para onde vocês estão olhando, eu não consigo ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Por quê? Porque a câmera está desligada. É claro. simples. Eles, como Uhum, adultos, têm que ligar a câmera, né? Então, por isso, eu fazia questão de, na aula, eu deixava ali minha câmera ligada, podia não estar, nossa, eu não estou maquiada, eu ficava mais uhum, longe e tal. Mas, assim, tem dia que você não tá legal mesmo, você não quer mais, tô ali, tô participando, mesmo que eu não tivesse, às vezes, por algum motivo, com a câmera ligada, eu estava sempre falando, professora, vocês entenderam? Eu respondia, entendi. Então, eu sempre estava tentando interagir o máximo com uhum, o professor, para ele uhum, ver que eu estava prestando atenção, que eu estava ali uhum, presente. Então, eu acho que sim. falta muito das pessoas essa empatia, essa solidariedade, de prestar atenção que o professor está ali esperando você também reagir ao que ele está falando, né?
Sim, sim. É curioso, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Eu, geralmente, quando eu tô fazendo curso, existem momentos que eu fico aberto e momentos que eu fico fechado. Mas, enfim, eu gosto muito de interagir, de conversar. Então, eu pergunto, eu interrompo. Então, de alguma forma, eu acabo interagindo. Assim, geralmente eu fecho, não é nem por minha causa, eu fecho porque de repente eu tô no o lugar onde eu consegui me encaixar, eu fico pensando no fundo, essa coisa toda, falo, tem gente passando e tal, então eu não vou deixar aberto. Mas eu É, nunca tinha pensado por esse lado. É independente legal de de se ter colocar no lugar do gente outro. passando ou Legal. não, é muito importante, professor, ver o que você, essa troca de Uhum, olhar, uhum. ver o seu, né, a sua linguagem corporal, Sim, né, que sim. ele consegue ver mais o rosto, para ver se você realmente está Uhum, entendendo, está interagindo, né, se você está uhum, escutando o que ele está falando. O professor é muito importante, porque ele consegue calibrar melhor o que ele, algum assunto que ele precisa explanar mais, ou explorar mais, uhum, ou não, uhum. né, ou aí está Sim, entendido, então vou passar para a próxima. Né? Mesmo que às vezes uhum. você não fale, que não entendeu, mas só a sua cara, ele já pensa às vezes em outra coisa para falar, às vezes você entende melhor. Então isso é muito É verdade. importante. A gente já, bom, você já falou aí que não é interessante, não é ideal que o pai fique do lado da criança, do É. filho, enfim, enquanto ele acompanha, enquanto está rolando a aula. Mas como o pai faz para fazer o acompanhamento? Como é que o pai deve realizar o acompanhamento? Porque ele está saindo, o filho saiu, entre aspas, uma parte do presencial, o pai já Uhum. estava mais acostumado a lidar com ele ali, pegar o caderno e tal, e ver como é que a coisa estava andando. E de repente ele vem para um ambiente diferente, e nesse ambiente diferente tem crianças que talvez nem usem mais caderno, né? Vai escrever direto ali na planilha que o Google abre, no Word do próprio Google, quer dizer, já fica na Também. nuvem, já é uma situação um pouco diferente. Como é que o pai tem que lidar? Como é que ele pode se adaptar para conseguir acompanhar e ver como é que o filho está se desenvolvendo? Bom, ainda, pelo menos com os meus filhos, o caderno ainda é bastante utilizado, né? Mesmo Uhum, tendo uma atividade ou outra online, né? Eles ainda utilizam bastante o caderno e eu acho que vai ser utilizado ainda, isso não vai ser abolido tão frequentemente como a gente talvez acredite. Por quê? Porque a escrita faz parte do aprendizado, né? Da internalização tá. do aprendizado. Então, é muito importante. Na faculdade, quando a gente é adulta, a gente faz do jeito que a gente quer. A gente tira print, né? A gente põe lá nosso notebook, a gente sai digitando. Mas você pode reparar que não é a mesma coisa como se você tiver um caderno e sair escrevendo. Não é a Uhum, mesma sim, coisa, né? Então, sim. ali o adulto, aí muitas vezes o adulto acha que não está aprendendo, mas não é. É que a metodologia, ele está mudando a metodologia que ele conhecia. E nem sempre é eficaz essa metodologia nova. Então, é legal assistir a aula à distância? Sim, tem inúmeras vantagens. Porém, a sua metodologia de aprendizagem, que é escrevendo num caderno e copiando o que o professor fala, ela deve continuar a mesma. Para você ter os mesmos Uhum, resultados. E continuar com a câmera aberta e interagindo com o professor. O problema é que as pessoas deixaram de fazer isso. Então, por consequência, elas acham que aprendem menos. Mas não é. É que elas não estão se esforçando da mesma forma. A uhum, criança é a mesma coisa. Então, como que, por exemplo, eu faço com os meus, para não interferir em sala de aula? Porque a partir do momento que eles entram online, é a professora que manda, não é mais o pai e a mãe. Mesmo que eles vão no banheiro, eles têm que pedir para ir no banheiro. Mesmo que eles vão, uhum. eles têm que pedir para isso. Ai, tia, eu posso ir no banheiro? Posso beber água? Pode. Eles têm que pedir. Isso é educação. Então, eles têm realmente que ter essa cumplicidade com o professor. Isso é muito importante. E o pai tem que frisar isso sempre para o aluno, né, para o filho. Porque aí o filho, ele está entendendo que ele tem que fazer isso. Além do professor ter que colocar isso como regra, o pai também tem que ajudar o professor, né? Então, não é automaticamente, os dois lados têm que se ajudar. A partir disso, Uhum, o aluno está ali, ele vai estar só com o professor, ele é como se a sala que ele está, naquele ambiente, ele estiver só com o professor, então ele está focado ali no professor, né? uhum, uhum. Como que eu faço com os meus? Eu não interfiro em nada, a não ser que eu veja que levantou, foi tá muito tempo no banheiro, foi, enfim, beber água, fazer alguma coisa. Oi, esse é o intervalo, que horas que é? Volta para aula, não sei o que, não sei o que. Nesse tipo de coisa, do mesmo jeito que uma inspetora na Uhum, escola faria, né? E uhum, uhum. no final da aula, qual que é a lição de casa? Me mostra o seu caderno, você copiou tudo, a apostila, deixa eu ver como é que tá, você está copiando. Então, isso é Uhum, interessante. Se já fazia no presencial, continua fazendo no online, né? Não uhum. muda.
Não vai chegar lá e ficar falando com o professor em sala de aula, ó, professor, ele falou. Não, você vai deixar o seu filho em constrangimento, porque ele está online em frente de todos os amigos dele. Então, não, espera acabar a aula, ir para o intervalo, fala com o professor em particular, né? Ou pelo WhatsApp, ou de alguma outra forma, do mesmo jeito que você faria no presencial. Você não vai chegar lá no meio da sala de aula dele e ficar falando com o professor. Então, Claro. é a mesma coisa presencial. A pessoa só tem que transferir isso para o online. Não é porque tá mais fácil de falar com o professor que você vai chegar no meio da sala de aula e falar com ele. Então, legal. essa é a grande diferença. Agora, você está lá do lado dele, segurando a mão dele, dependendo da idade, né? Porque a educação infantil foi bem complicado. Mas, a partir do primeiro ano, segundo, que eles passaram por esse processo, né? Realmente, deixar ele ali, ele tem que se acostumar. E o pai e a mãe sempre dão uma passada para verificar a distância, se eles estão sentados ali quietinhos, prestando atenção no professor. É só para verificar, né? Para você, porque isso o professor não tem controle. Mas tirando essa verificação, com o tempo eles vão acostumar. Eles acostumando, vai ficar muito mais fácil. Isso aconteceu bastante com meus filhos. Então, eu via lá, né, na escola dos meus filhos, logo que virou a pandemia, deu um mês, eles ficaram todos nesse ensino ao vivo, né, à distância. E eles ficavam o tempo todo da sala de aula, né, da 1h30 às 6 horas de tarde. Eles ficavam o tempo todo. Então, meu filho, que era mais novo, ele estava com 7 anos, né, 7, 8 anos, mais ou menos, ele levantava muitas vezes para ir no banheiro, para ir na cozinha, e o problema é a geladeira. Para ir na geladeira, que aí ele levantava várias vezes. Aí o que acontece? Eu ficava chamando a atenção dele, eu não deixava, enfim, né? Mas assim, com o tempo você vai cortando isso, porque ele vai amadurecendo, ele vai entendendo que está perdendo matéria, tá ali a interação, ele chega, ele perdeu a página. Aí mas eu não sei que página é, porque levantou. Então ele começa a entender com o tempo, uns mais rápido, outros demoram mais, né? Cada um no seu tempo, de que aquilo prejudica ele. É a mesma coisa que em sala de aula. Ele fica levantando e saindo da sala de aula? Não. Ele fica conversando com o amiguinho? Tá, mas ali a professora tá intervindo, né? Porque não pode ficar conversando com o amiguinho, porque atrapalha a sala de aula. Então é a mesma coisa. Então, o pai, é muito importante, o pai e a mãe, eles para trazerem isso para a realidade, né? Conversar com eles. Olha, se você estivesse lá em sala de aula, seria como se você estivesse conversando com seu amiguinho atrás. Seu professor não ia chamar sua atenção? Ia, né? Não é legal, né? Então, você está atrapalhando, enfim. E aí você vai conversando, vai conscientizando a criança de que aquilo tá errado, né? Não é legal ela fazer. Vai atrapalhar o aprendizado dela. Sim. Uma coisa que... conversa é importante. Diálogo ele sempre tem que ter, né? Sempre tem que existir entre o pai e a criança, né? E o filho, né? Não tem... Acho que em todas as lives que a gente fez ao longo do ano a gente falou isso, né? Tem que conversar e tem que ter paciência. Tem as duas coisas aí que são muito importantes, né? E quando a gente fala de ter paciência, não é ser também a Madre Teresa de Calcutá. Porque a gente também estoura, a gente também se irrita, tem dia que o pai e a mãe não tá no bom humor. Então, a gente não tem paciência o tempo todo. Mas sempre tentar um diálogo e entender, muito importantíssimo, é entender a atitude que a criança está tomando. Por que ela está fazendo daquela forma? Né? O que está por trás desse comportamento? Porque todo comportamento ele tem um reflexo. Né? Então, o que está por trás daquele comportamento? E conversando, muitas vezes, você já consegue chegar a uma solução, uma conversa, você já direciona para o entendimento entre as duas partes. Isso é muito importante. Tá. Crianças que sejam especiais ou que tenham algum tipo de transtorno, muda alguma coisa para elas o ensino híbrido ou não? Principalmente essa parte à distância, muda? É eficaz? Não é eficaz? Tem que ter mais cuidado? O que você pode falar? Bom, a distância depende como ela é feita, né? Tá. No presencial também. Então, das duas formas, porque, por exemplo, a criança geralmente tem um transtorno, ela tem um TDAH, um TDA, um déficit de atenção, né? Não vou dizer que são todas, não. Mas esse é um transtorno que atrapalha bastante o aprendizado, né? E acomete mais
mais crianças, assim, em geral, né? Ela tem uma grande... Ela aparece bastante aí, né? Então, assim, essas crianças, se elas são hiperativas ou elas são muito agitadas, então dificilmente elas vão ficar paradas ali prestando atenção numa tela em que tem 30 alunos ali prestando atenção ao professor e eles estão falando tudo junto. Então, difícil. O aprendizado vai ser bem reduzido ali, o ensino realmente vai ser bem reduzido, né? Já numa sala de aula acontece a mesma coisa, só que o pai não está vendo, né? Sim. Por quê? Porque Sim. o professor está dando aula, o aluno está ali inquieto, balançando a perna, levanta, vai no banheiro, volta. Ele não para quieto, ele está ali. Só que o pai, a única diferença é que o pai não está vendo. Então, e o professor tem um pouquinho mais de controle, muitas vezes, nessa levantada, senta, porque ele fica mais inibido por ter um professor ali, uma pessoa diferente, né? Mas é tão inconsciente dele, é uma coisa tão natural, que ele precisa levantar, que ele é tão agitado, no caso hiperativo, que ele não vai ligar tanto, ele não tem esse controle inibitório. Então ele não vai ligar tanto, ele vai realmente falar, vai levantar, vai perder a atenção, vai virar para o lado. Então, assim, ali vai da abordagem do professor, né? Então, volto naquela questão que eu falei mais cedo, que é trazer a atenção de todos para aquele assunto, fazendo todos interagirem. Para quê? Para que eles prendam atenção naquele conteúdo que seja interessante para eles. Então, isso vale para todas as crianças, realmente todas as crianças. No presencial, como eu disse, também acontece, né? O déficit de atenção, aquele que é mais quietinho, que fica olhando e de repente ele fica viajando, né? A mesma coisa, tem que, oi, você lembra que eu falei aquele dia? Então, assim, mesma coisa, tem que fazer alguma coisa ali naquele momento para que a criança preste atenção e volte o foco naquele conteúdo que está sendo trabalhado. Mesma coisa acontece com outros transtornos, né? Vai depender ali do que realmente tem que ser abordado, da forma que está sendo trabalhada, né? Para você ter algumas abordagens um pouco diferenciadas, né? E aí depende da situação. Mas, por isso que eu falo, mas lógico que o presencial, ele é ainda um grande aliado se feito bem feito, né? Porque, por exemplo, lá na escola, no Ensina Mais, a gente tem essa questão da distância, né? Muitos pais com a criança com TDAH, ela não dá certo, eles não prestam atenção, na escola não deu certo. Mas como o nosso ensino é individualizado, ou seja, é feito ao mesmo tempo que ele acessa o nosso computador, ele está ali em videoconferência, como a gente está conversando, por WhatsApp. Então, ele é obrigatório a interagir com a professora, né? Com o professor, ele tem, porque a gente está ali mediando, a gente está ali conversando e verificando o ensino. Então, por conta disso, ele dá certo, porque ele está ali focado e tem que focar. Se ele não focar, ele não passa de tela, não passa de aula. Então, acaba dando super certo nossa metodologia, né? Com crianças mesmo com transtornos à distância. Então, a gente consegue fazer essa mediação muito bem feita. Tem alguém dando um oizinho aqui para você, ó. Oi, Vitória, tudo bem? Tudo bom, Vitória? Que bom que você está aqui com a gente. Vamos explorar um pouquinho mais essa metodologia. Você falou aí de como ela funciona. O que mais ela tem de diferente? Que mais detalhes você pode trazer para a gente? Bom, a nossa metodologia, ela, apesar dela ser intitulada ensino híbrido, né? Agora ficou mais híbrido ainda, porque a gente tem essa opção de fazer em casa, né? Antes era um híbrido presencial. Por quê? Porque ele acessa o sistema interativo, que é online, né? E assim ele vai tendo esse acesso, essa interação diferenciada com estimulações neuropsicopedagógicas. São exercícios diferentes, às vezes joguinhos, às vezes caça-palavra, ligue, passe a sílaba para lá, enfim. Exercícios diferentes em que a metodologia tradicional não utiliza tanto. E aí, depois dessa parte em que é feito um sistema, né?
ele faz a parte escrita, que é para memorização. Então, é muito importante a gente juntar os dois. Como nós já temos essa metodologia desenvolvida desde 2013, né? Então, já era ali em Quase 10 anos 2013. já. Desde 2013, a gente tem essa metodologia. Então, ela já foi preparada para agora, né? Sim. Essa parte de passar para o online foi mais uma quebra de paradigma com os pais que tinham preconceito. Porque ela deu super certo com todos os nossos alunos, né? Então, a gente conseguia fazer com que eles interagissem, porque as aulas elas são feitas individualmente, com ali as videochamadas do WhatsApp. Então, ele precisa do professor, da mediação. O professor está ali, ao vivo, prestando atenção no que ele está fazendo, corrigindo os erros e ajudando ele através do nosso computador. Então, isso foi muito importante para essa fase roxa, vermelha, todas as fases que a gente passou. Porque quem queria ficar em casa, fazer em casa, quando chove também até hoje. Quando chove, às vezes a pessoa quer fazer online, não tem problema nenhum, né? Às vezes não consegue trazer a tempo, tudo tem problema. Ela pode fazer. Então, ela só acessa o nosso computador e o professor se posiciona para ajudar ali nessa aula remota. Então, dá certo, não está perdendo conteúdo nenhum. Depois, quando vem para o presencial, ela faz a parte escrita, que muitas vezes ela esquece na escola, né? A apostila, tal. Não tem problema. Se está em casa, ela faz e mostra. Depois, quando ela vem para o presencial, a gente corrige, vê se ela fez direitinho, né? Então, assim, a gente consegue fazer esse atendimento muito bem feito e o que facilitou muito, né? Para o que a gente viveu aí e está vivendo nessa pandemia. Achei legal isso que você falou, né? Porque acontece realmente, né? Algum imprevisto, alguma coisa assim, pô, não vou conseguir levar meu filho na escola, vai perder conteúdo. Não, não vai perder conteúdo. Você Exatamente. tem a opção de levar ele até lá, mas se aconteceu alguma coisa e não deu, liga aí o teu PC, enfim, liga o teu equipamento que você tem esse recurso. Teu filho não vai ficar desassistido, ele vai conseguir ver a aula. Isso é muito legal. Né? É uma possibilidade bem legal, né? Hoje em dia a gente tem a vida muito corrida, né? É. As coisas mudam de uma hora para outra muito rápido. Então, você tem essa condição, né? O seu filho não vai faltar, não vai perder conteúdo, não vai ficar atrasado com relação aos demais, porque ele vai conseguir ver ali em casa, normal. E aí, Exatamente. no outro dia, ele pode ir para a escola presencialmente e vai ter a sequência normal daquilo que é o conteúdo que está sendo ensinado para ele, né? Sim. Então, a gente consegue fazer essa flexibilização que devido ao nosso realmente sistema híbrido, né? Como a gente já tem aí ele desenvolvido, então para a gente é essencial essa mescla. A gente, na verdade, é o híbrido do híbrido. É verdade, é verdade. Uma curiosidade aqui, né, para a gente já ir finalizando, é mais difícil para o professor o sistema híbrido ou à distância ou é mais difícil para o aluno? Estou te perguntando porque durante a nossa conversa, indiretamente, a gente falou muito sobre a atuação do professor, as dificuldades que ele tem, que ele acaba enfrentando e também como é para o aluno as dificuldades que ele tem. Então, você já teve dos dois lados, né? Está, vez ou outra, dos dois lados, então vai poder falar para a gente, né? É mais Sim, difícil para o professor, é mais difícil para o aluno? eu Ou acho, empata essa ponta? eu acho que para o professor foi muito mais difícil. Muito É mais difícil, mesmo? Por quê? eu acho. Porque ele não estava acostumado a nada, muitos não estavam acostumados com a tecnologia, eles tinham, né? Ainda tem um preconceito muito grande com relação às aulas online. Eles se viam de mãos atadas com relação a certos comportamentos, que é o que eu falei. O ideal era sempre o pai estar andando junto de mão dada com o professor, mas ao meu ponto de vista, isso é falta de comunicação. Então, poderia Tá. ter sido resolvido de outra forma, com melhor comunicação das duas partes, né? Então, assim, Certo. existe isso, né? Eu acho que o professor, ele foi muito mais difícil para ele. Ele se estressou muito, muito, muito com as aulas online, né? Então, o aluno já nem tanto. Ah, tem aluno que não se deu bem, tem aluno que não gostou, mas é aí que eu falo, às vezes depende muito como foi feita a aula, né? Como foi a didática Sim. utilizada, né? Porque assim, teve que mudar, você tem que tem que mudar tudo que você está fazendo. Não dá para ser sempre aquela mesmice, aquela aula de sempre. Você tem que mudar.
Então, Uhum. assim, os professores foram desafiados a mudar radicalmente. Então, para eles, eu acredito que foi muito mais difícil. Porque para a criança, para o aluno, ficar sentado na frente do computador é normal, É né? natural, é. Ah, tá bom, ele não aprendeu que nem numa presencial, tudo bem. Acontece, ok. Mas será que ele já não estava aprendendo no presencial? Você não sabe. Você não estava lá para ver, né? Então, Uhum, a gente não pode uhum. julgar dessa forma. Ah, mas ele não aprendeu nada online. Porque depende de como foi feito o online. É o que eu falo, a Sim. metodologia ela faz muita diferença. Então, depende. Se foi videoaulas gravadas e a criança não prestava atenção, ficava pulando, aí ela não vai realmente aprender. Como foram feitos os exercícios? Como foi Uhum. aplicado? A aula foi interessante? Chamou a atenção do aluno? Né? Então, É verdade. porque mesmo online você consegue fazer joguinhos diferenciados com aquela questão, com aquele conteúdo, né? Você, não é todo conteúdo que você consegue, mas tem muito conteúdo que você consegue fazer interativo. Mesmo aí tem sites aí que ajudam. Hoje em dia, muitos, Uhum. né? Foram desenvolvidos por Uhum. causa da pandemia. Então, a gente consegue, né? Inclusive os sistemas, né? Os sistemas de ensino, eles desenvolveram bastante essas plataformas. Agora, durante a pandemia, já tinham alguma coisa e agora eles desenvolveram mais ainda. Então, assim, vai Uhum. realmente o professor preparar melhor a aula dele e mudar realmente o que ele estava acostumado a fazer. Mudar e inovar. Né? No começo, nesse Uhum. primeiro mês da pandemia, que eu via que estava tudo parado. E, Sim. ai, nossa, eu falei com uma pessoa numa escola conhecida. Ai, eu falei, então, vocês não vão fazer as aulas online, senão vocês vão perder aluno. Aí ela, mas é que tem professor que não tem nem WhatsApp. Eu falei, então, esses professores, eles precisam se atualizar, porque senão eles vão ficar para É, trás. Então, é precisa verdade. aprender a mexer no Zoom, precisa mexer no WhatsApp, precisa fazer videoconferência. Eu, na mesma hora, eu não tinha mexido no Zoom ainda, né? Nunca tinha mexido ainda. Eu fui, quando eu vi que meus filhos iam ter aula pelo Zoom, eu já fui, já fiz uma reunião, marquei uma reunião com algumas mães para a gente testar, para ver como funcionava, para a gente poder ensinar os nossos filhos. Apesar de que eles aprendem sozinhos, né? Mas para não dar assim, É. tanto problema no começo, né? Agora, Uhum. nossa, eles ensinavam os professores em sala de aula, né? Eles mudavam fundo, Uhum. mudavam fundo, eles depois aprenderam tudo dos aplicativos, né? Mas no começo a gente precisava de uma base. E isso foi muito importante. Então, realmente, essa inovação, essa questão da tecnologia, essa questão do online, ela foi para dar um salto muito grande. Há quem ficou aí estressado, ai, que eu não aguento mais, que eu não quero mais, que isso, que aquilo. E há também quem realmente tirou o proveito disso, fazendo Uhum. vários cursos e se aprimorando Sim. na sua área. Sim. E Sim. passando Sim. mais É tempo com os verdade. filhos também, né? Por mais que às vezes parecesse estressante, você passou mais tempo com seus filhos. Uhum. Então, Sim. isso também foi de um aprendizado muito grande. Isso é muito importante. Sim. Para ambos os lados, né? Tanto para o pai quanto para o filho, com certeza. Ô, Denise, para a gente finalizar, tem mais alguma coisa que você acha importante de a gente ressaltar sobre o ensino híbrido e sobre todas as outras coisas que a gente acabou conversando aqui na live? Bom, o ensino híbrido, eu acredito que ele venha para ajudar, né? Bastante. Eu acho que vai depender bastante da metodologia. E cada um tem um jeito de aprender. Né? Como que você acha que prende mais a sua atenção? Então, eu acho que tem que ser analisado dessa forma, o que prende mais atenção e o que é mais importante na hora, o que mais realmente que te instiga mais a aprender naquela metodologia, independente dela ser presencial ou online. Então, eu acredito Uhum. nisso e é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que analisar realmente antes de ter o preconceito contra o híbrido. Sim, sim, com certeza. Como nós dois, né, Denise, acabamos falando lá no começo, né? Pensava de um jeito, foi testar e acabou vendo que era diferente e hoje, se puder, só faz desse jeito, né? Se Mas der, eu só adoro, faz desse eu jeito. adoro. É. Eu gosto E bastante. com certeza, e uma coisa que eu estou pensando aqui é que talvez até mesmo hoje pais que duvidem do quanto o filho aprendeu ou está aprendendo, daqui a algum tempo vão perceber que aquele ensino à distância, híbrido, enfim, da forma como foi, trouxe bons frutos, né?
vai chegar o tempo que eles vão acabar vendo isso também, porque a criança vai desenvolver, vai aprender, vai crescer, vai conseguir alcançar objetivos lá na frente Tiveram várias coisas e vai ter positivas passado por mesmo, tudo eles isso. achando que não aprenderam nada, porque eles Sim. aprenderam a mexer com tecnologia. Hum. Oi, você está me escutando? Dei Isso. uma pausada aqui. Tô, Então, é tô. muito bom porque as crianças aprenderam pelo menos a mexer com a tecnologia, né? Então eles deram um salto Sim. muito grande aí nesse desenvolvimento, né? Tudo na medida certa. Também não é né, tudo Uhum. 100% tecnológico, nem 100%, porque eles precisam brincar, eles Uhum. precisam desenvolver, precisam socializar. Mas até a socialização, ela é possível online, né? Então, Uhum. Sim. a criatividade é que manda nesse processo, né? E o preconceito. Aquela criança que está Uhum. acostumada, que estava acostumada, os meus filhos estavam super acostumados a já usar a tecnologia e a jogar online. Então, eles não tiveram problema nenhum de sociabilização no online. Eles fazem até hoje live entre eles, né? Live, eles chamam de live, né? Uhum. São reuniões de Zoom em que eles ou jogam juntos, ou minha filha Sim. aí teve com as amigas no ano passado que ela brincou de boneca, cada uma na casa brincando de boneca. Então, elas são muito criativas, as crianças. E a gente Uhum. tem toda Uhum. essa criatividade, é só a gente pensar. Então, mesmo quando a gente não podia encontrar com os nossos amigos, a gente também fez aniversário online, né? A gente fez aí reuniões online. Então, não é a mesma coisa que presencial. Ok, é diferente, mas a gente tem que tirar o melhor proveito de tudo que a gente tem disponível, né? Uhum. Uhum. Com certeza, com certeza. Denise, obrigado pelas informações. Acho que deu para falar bastante e legal que a gente não focou apenas num nível, né? A gente falou de nível universitário, criança, falou do que os pais podem fazer, do que não devem fazer, muita coisa legal, a dificuldade do professor. Então acho que foi bem E eu enriquecedor, acho bem que muito completo. importante é a empatia com o Hum. professor também, né? A empatia com o Uhum. professor, que foi o que eu falei. Mesmo sendo universitário, olha a importância da gente estar com a câmera aberta, conversando com o professor, né? Pelo Sim, menos ali sim, prestando atenção e respondendo ele. Então, assim, sim. essa é uma questão muito importante. Lá na escola, a gente não deixa a criança desligar a câmera. Ela tem que ficar sempre com a Uhum. câmera apontada para ela e a gente está sempre interagindo com a criança. É Porque obrigatório. quando é online, é obrigatório. Não pode desligar. Se desligar e ela for teimosa, no começo eles às vezes tentam, né? Depois eles acostumam. Uhum. Aí a gente fala, Uhum. a gente vai falar com seu pai, com sua mãe e tal, não sei o quê, né? Aí depois ele acaba cedendo e aí ele vai Acostuma, né? fazendo. Tudo bem, você tá com vergonha, acabou de acordar, não tem problema. Põe aí, eu não ligo não, né? Aí a gente Uhum. brinca, tal. Uhum. Aí a gente vira assim, e eles acabam fazendo, eles topam, a gente vê que eles estão prestando atenção, eles conversam com a gente, Uhum. eles interagem. Então a gente consegue ir sempre trabalhando dessa forma, né? É difícil, mas o presencial também tem vezes que é muito difícil a criança conseguir fazer um exercício, ou às vezes te responder naquele exercício, Sim. porque ela não comporta, naquele momento ela não quer. Então, Uhum. independente de ser presencial ou online, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu, naquele momento que não quer fazer, né? Então, isso daí é independente. Se é online, presencial, o Uhum. que que é? Cada um tem o seu momento. Então, o Sim. comportamento diz muito, né? E como que a gente vai lidar com isso é que é muito importante. Como que a gente vai Uhum. conseguir desviar, né, contornar esse comportamento? Então, isso Sim. realmente é importante para os pais também, né? Porque às vezes os nossos filhos têm comportamentos iguais aos nossos. E aí a gente É. não tem paciência para lidar com aquilo, porque é um espelho, né? Então, Uhum. e a gente não Uhum. percebe que é um espelho. Então a gente não É tá com verdade. vontade de ficar, né? Como é que eu vou lidar com isso? Mas aí é simples. Pensa, como que eu gostaria que fizesse comigo? Como que daria efeito? Como que surtiria efeito se fizesse comigo? E aí você começa a tentar, e aí mudando, porque não é todo indivíduo, eles não são iguais, né? Os indivíduos são diferentes, então você tem que Sim. tentar abordagens diferentes com cada um. E aí você vai Uhum. tentando com conversa, daqui a pouco você conversa sobre outra coisa, você vai tentando aí várias formas até que Uhum. provavelmente você consiga algum resultado. Mas leva tempo, exige paciência, tem que conversar. Também, como eu disse, não é sempre que a gente tem paciência para conversar. Mas quando tiver, no momento do dia, tem que retomar lá e conversar com o filho Uhum.
sobre aquela atitude, por que está tomando aquela atitude, né? Justamente para a gente saber como lidar melhor e contornar a situação. Isso eu acho que é muito importante hoje em dia. Ah, com certeza. Para finalizar, Denise, a gente está fazendo a nossa última live do ano, né? O ano tem mais 10 dias aí praticamente, né? Então, qual mensagem você gostaria de deixar para os pais falando desse ano, falando já projetando o ano que vem? Qual a mensagem que você quer deixar nesse fim de ano? Olha, realmente essa questão, eu acho que os pais têm que conversar mais com os filhos, entender mais as atitudes dos filhos, né? Para que tanto o comportamento como o próprio relacionamento entre pais e filhos seja melhor. Passamos aí por... O ano passado, eu acho que foi muito mais tenso que esse ano, por causa desse degrau, desse pulo que a gente deu, do estresse todo envolvido na adaptação, né? Que foi. Esse ano já não foi, foi problema de horários, essa flexibilidade fecha, abre, volta para a escola, não volta. Então, eu acho que isso também causou um estresse. O ano passado foi só online, mas esse ano teve essas variações. Então, o legal é descansa essas férias, renova as energias, para o ano que vem começar tudo de novo, né? E de uma forma que seja mais calma e consiga entender melhor algumas coisas. Tudo a gente tem que fazer com calma. É isso mesmo. Né? Então é isso, Denise. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí que nos assistiu, que interagiu também, né? A gente vai ficando por aqui e aí 2022 está chegando, a gente continua falando sobre temas importantes de educação. Então, Denise, um abraço, muito obrigado a todos. Obrigada, também. Um bom 2022 para todo mundo. Deus abençoe. Última vez que a gente está conversando, muito obrigada. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente e que vai assistir, né? E Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo aí. Todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.